A gente vai falar sobre a estrutura técnica do mercado para essa semana. Eu vou te mostrar um dos trades mais fáceis do ano inteiro. A gente conseguiu lucro de até 250%. E guess what? Você também pode. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Aqui nesse canal eu trago para vocês as informações para você que quer aprender a navegar o maior e melhor mercado do mundo, mercado americano. Fique com a gente porque esse vídeo foi feito para você. O vídeo de hoje, mais uma vez, eu vou trazer a estrutura técnica do mercado, do S&P, do Nasdaq, do IWM, dividir com vocês algumas ideias de trade e principalmente mostrar para vocês um trade que a gente tem feito constantemente em 2023, a gente conseguiu lucros incríveis de até 250%, a gente continua fazendo esse trade constantemente e ainda dá tempo de você pegar ele, vou mostrar de um jeito bastante simplificado, então fique comigo até o final. O que eu quero trazer para vocês hoje, eu sei que existe análise gráfica, eu descobri recentemente que no Brasil, se você está no Brasil, você opera o mercado brasileiro, eu não sabia anteriormente que a análise gráfica tem, ou técnica, como você preferir, tem um bad rap, uma reputação ruim, tem gente que acha que são só linhas no gráfico, eu entendo, nada faz sentido, eu entendo, eu realmente entendo que tem muita gente que tem, assim, reservas, receio de entender, mas análise gráfica, melhor do que eu gosto de dizer, que na verdade que é você simplesmente seguir price action, você seguir o que o mercado está fazendo em termos de price action. Essa linguagem diferente representada graficamente nada mais é do que a variação do preço no tempo, que ela existe, é um fato, e ela é movida pelas 4 grandes forças que movem o mercado. Greed and fear, ganância e medo, e supply and demand, demanda e procura. É assim que a gente mede, assim que a gente estrutura o mercado, assim que a gente vê, é assim que a gente analisa e principalmente é assim que a gente consegue lucros como esse que vocês estão vendo aí. A gente não vai se enlogar, vai ser um vídeo bastante rápido, mais direto ao ponto. Vou mostrar para vocês que eu acho que é realmente importante para você se preparar para a semana que está chegando. A gente está começando o processo de earnings de novo, as empresas com rendimento, reportando rendimento, seus balanços, que sempre traz volatilidade, mas a estrutura técnica do mercado, aliado com o que tem acontecido em termos de macro, o que tem acontecido em termos de notícias, a gente vai trazer isso tudo, mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aqui em termos técnicos. A gente vai falar, primeiro a gente vai começar com o S&P, com o SPY, o ETF que acompanha o S&P. Vou mostrar para vocês o S&P, o SPY pelo menos, algumas configurações de gráfico diferentes, bem simplificados, bem beginner friendly. Deixa eu mostrar para vocês. Então, o que aconteceu aqui? A gente usou esse gráfico recentemente. Eu mostrei para vocês, semana retrasada, esse trendline que vocês estão vendo aqui, que sai do fundo do mercado do bear market lá de 2022, toca aqui esse pullback que a gente teve com o bank crisis em março de 2023, e ele foi fundamental para a gente se posicionar. Eu dividi isso com todo mundo em termos de trade, pelo menos para curtíssimo prazo, em termos de dias. Porque o que aconteceu? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tentar explicar para vocês de um jeito bem simplificado. O que vocês estão vendo aqui é uma formação técnica clássica chamada Head and Shoulders. Em português é ombro, cabeça, ombro. Onde você tem um topo mais baixo, um topo superior e um topo mais baixo de novo. É por isso que a gente chama de... Por isso que o nome ombro, cabeça, ombro, Head and Shoulders. Head and Shoulders. Basicamente isso. Então, o que aconteceu? Quando o SPY começou, ele voltou e começou a ficar mais bearish por conta desse padrão que a gente já tinha identificado e outras coisas mais. A gente identifica essa linha aqui que chama neckline. É o ponto de contato. Se você estivesse fazendo um desenho aqui, você começa a ver isso, formar esse tipo de linha. Você começa a formar mais ou menos um W. E você vê que tem um ponto de contato que é um suporte dessa estrutura técnica. Como é que a gente usou essa semana e como você pode usar nessa semana em termos de trade? A gente testou de novo esse neckline, agora dessa vez o que era suporte passou a ser resistência, ele foi rejeitado, e a gente fez 2 candles, 2 velas bastante expressivas em termos de momento bearish, ou seja, os vendedores, os bears, tomaram conta do mercado nesses 2 dias. A gente fez esse hammer candle aqui, mas foi imediatamente rejeitado na quinta-feira e a gente continuou esse sell-off na sexta, apesar de que esse nosso outro trendline, que é a nossa média móvel, é nosso suporte de $430, ele foi respeitado.
Então, compradores apareceram em 430, a gente tem que deixar essa linha aqui há bastante tempo nas nossas análises, porque realmente define, pelo menos no short term, esse trend. Eu vou mostrar para vocês de outras formas também. Mas eu quero chamar a atenção para você para as duas coisas. Primeiro, a gente teve realmente volume de venda. Mas deixa eu mostrar no gráfico semanal, pelo menos com essa configuração, para a gente poder entender algumas coisas aqui. E vou mostrar também no gráfico diário. Primeiro, no Big Picture, o que a gente tem? A gente tem agora o RSI bem neutro, em 50, o Relative Strength Index, ou IFR. A gente tem esse Inverted Hammer aqui, quer dizer, essa vela aqui, que também é uma vela, ou seja, os bulls apareceram, pelo menos em termos de price action, essa semana, na semana inteira. Esse candle representa uma semana inteira. Tentaram levantar o preço e levantaram, testaram esse neckline aqui, essa minha linha azul, e esse preço foi rejeitado. A gente terminou a semana em $431. O que a gente pode chegar de conclusão olhando isso? Primeiro, que a gente realmente continua num downtrend, com lower highs, lower lows, talvez um lower high aqui, a gente ainda não sabe, a gente vai descobrir essa semana, mas de qualquer forma, uma tendência de baixa, um downtrend no semanal inegável. Agora olha que interessante, se você muda isso aqui um pouquinho para o gráfico de 1 hora, ou seja, onde cada vela representa 1 hora, e eu não sou um grande leitor de volume, eu não vejo mais volume como já vi no passado, depois que começou Dark Pool Orders, depois de um monte de tipo de ordem de arbitrage, volume já não representa o que representava no passado, mas a gente vê isso, a gente vê um double top com neckline quebrado, ou seja, mais ou menos o mesmo princípio que eu falei para vocês do ombro, cabeça, ombro, só que no caso desse é um double top, um topo duplo, onde a gente tem esse neckline que foi perdido, voltou para ser testado, rejeitado de novo. A gente continua aqui, mas o interessante é que a gente teve toda essa movimentação aparentemente mais bearish, com um volume de compra razoável. Então, qual a conclusão para o SPY, pelo menos com esse tipo de padrão que a gente está olhando, sem olhar nenhuma média móvel ainda? A gente deu para perceber algumas coisas, foi fácil a gente short algumas coisas, foi o que a gente fez lá no clube, porque você repara que em termos de intensidade, essas velas, esses candles, muito impulsivo, quando a gente fez um rebound, a gente voltou desse suporte de $420, que era super crucial para a gente continuar com o bull market intacto. A gente está com o bull market intacto, ainda assim, que no short term, no curto prazo, a gente está num bear trend, a gente está numa tendência de baixa, mas você começa a perceber a intensidade de cada candle de compra cada vez menor. Então essa bem grande, essa não tão grande, essa já bem menor, essa aqui, esse hammer bem não tão expressivo assim, a gente começa a ver o padrão de reversão clássico, simples de você identificar. A gente ainda não tem uma visão completa do mercado para o começo da semana. Eu vou falar para vocês que, em termos do que eu acho, eu vejo, pelo menos, a estrutura técnica do mercado mais bearish, mas você não pode assumir nada ainda, porque a gente está testando alguns suportes importantes. Então, deixa eu mostrar de novo o SPY para vocês com um pouquinho mais de contexto. O que está acontecendo, a gente está fazendo. Nesse gráfico eu já não tenho mais o Head and Shoulders, ele está aqui, obviamente, dá para a gente ver facilmente aqui, aqui e aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa que é comum, esse padrão que parece um triângulo, a gente chama disso de wedge, onde você tem lower highs, ou seja, os topos cada vez mais baixos, os fundos ascendentes subindo, onde geralmente o que a gente espera eventualmente, e que tem tudo a ver com a sazonalidade, porque a gente está num período do ano, onde a gente começa a ver uma reversão, um mercado bem mais forte, bem mais positivo no metade de outubro para frente, mas você começa a ver o que a gente espera geralmente de um wedge, é que eventualmente price range fique dentro, que o price action fique dentro desse range, até que ele faça um breakout. Pode ser para cima, pode ser para baixo. O segredo de você ter sucesso nisso aqui é você não tentar adivinhar, não tentar antecipar, você trade dentro desses padrões. Então, o que a gente tem de range para poder observar para começar a semana? Eu vou botar aqui mais alguns indicadores. Opa, deixa eu voltar aqui. Alguns indicadores eu vou colocar para a gente. Então, o que a gente pode saber? A gente sabe algumas coisas já, vou colocando a média móvel exponencial de 9, de 50, de 200, e eu já tenho meus VWAPs aqui posicionados e meu Bollinger Band. Então vamos fazer uma leitura bem rápida aqui, vou dar um zoom para ficar bem fácil para vocês enxergarem. E vamos lá. O que a gente está vendo em termos de price action no gráfico diário?
A gente está agora, a gente não conseguiu recuperar a média móvel de 50, então no midterm a gente está com uma tendência de baixa. Quando você tem um price action abaixo da média móvel de 50, confirma que eu acabei de falar, um downtrend pelo menos no curto prazo confirmado. Só que a gente tem algumas coisas que estão acontecendo. A gente está testando a média móvel de 20, a gente está testando também, está usando a média móvel de 9 exponencial agora como suporte aqui perto de 430. Então, importantíssimo para você que trade o índice americano, que você trade o SPY, fica de olho em 430 e como eu sempre digo, você nunca fica super bearish no suporte. No suporte é hora de você ficar mais bullish. Na resistência é hora de você ficar mais bearish. Agora a gente está num suporte forte, testado, retestado. Então, o mercado pode continuar caindo? Claro que pode, mas você fica bearish abaixo do suporte. Você espera esse suporte ser perdido, essas médias móveis sendo perdidas e testar. A gente ainda tem esse ponto aqui no Edge para você ficar de olho. A gente tem esse meus Anchor View Ups que tem funcionado maravilhosamente para a gente como ponto de referência. Se a gente perde esse resistência, se esse suporte 430 vira de novo resistência, eu não ficaria surpreso a gente voltar e retestar por volta de 420, talvez venha aqui, minha seta ficou péssima, para ser uma seta, mas a gente voltar aqui e retestar, preencher esse gap e talvez testar a média móvel de 200 no diário, fique de olho nisso. Falando um pouquinho do VIX, o medidor da volatilidade do mercado, que está diretamente relacionado com as opções do S&P 500 e inversamente relacionado com o mercado, ou seja, o VIX sobe, geralmente o S&P cai e vice-versa. Por que a gente usou e abusou? Porque o VIX, quando chegou nesses pontos extremos, nesses fundos extremos, ele tende a voltar, tende a spike, subir de novo. Então, onde você começa a ter um mercado mais fraco, foi exatamente o que a gente fez em relação a setembro, agora, nesse período que eu falei para vocês. Anteriormente, em outros vídeos, entre agosto e setembro, é o único período do ano, o único trimestre, é o único especificamente a segunda metade do terceiro trimestre, onde a gente geralmente tem um mercado mais fraco, um mercado em queda. O VIX começou a subir, a gente ficou mais bearish no mercado, tivemos um período sensacional lá no clube, e agora a gente voltou, viu o VIX voltando, testando de novo essa resistência em $20. Então a gente tem um range muito bem determinado. Se você olhar aqui, basicamente, essa linha de 20 é importantíssima se você está realmente trading o S&P 500, tanto o índice como o SPY, como a gente gosta de fazer. Fica de olho, coloca uma marcação especial aí na sua linha de 20 e por volta de $13, onde o VIX tem oscilado. Então, tem sido um excelente apoio, um excelente auxílio, como geralmente o VIX é, para entender volatilidade. A volatilidade realmente voltou, trouxe um pouco mais de bearishness, coloca o VIX aí no seu radar, não deixa de olhar para ele. No caso do Nasdaq Triple Qs, deixa eu botar alguns indicadores aqui de novo para dizer para vocês como é que você pode olhar para o mercado em termos de Nasdaq, em termos de tech, do tech companies. A gente teve algumas empresas de tech, vou mostrar para vocês, Google, só para dar uma ideia do que está acontecendo. Que era o estoque mais resiliente, mas a gente está agora com price action abaixo da média móvel de 50, a gente voltou, cruzou essa média móvel de 50, minha média móvel de 50, essa linha azul um pouco mais grossa, e a gente tem price action descansando em cima da média móvel média móvel exponencial de 9. Então, Nasdaq Tech continua sendo o setor que está liderando esse rally de 2023. A gente está com o RSI neutro agora em 50, mas a gente começou, obviamente, depois que a gente rejeitou, mas você repara que a gente tem o mesmo wedge. A gente tem, nesse sentido, o mesmo wedge, então a gente está bem próximo, pelo menos na minha opinião, de se resolver. O meu bias, o meu viés, hoje, para o curtíssimo prazo, é um pouco mais bearish, simplesmente por causa da estrutura técnica do mercado. Mas eu acredito que a gente vai continuar tendo um final de ano bastante bullish se a gente manter certos padrões. No caso do Nasdaq, a gente fica mais bullish se é o seu risk level, do mesmo jeito que 430 deve ser o seu risk level no SPY, com 420 sendo suporte, de onde ele pode bounce back. Eu diria que do Qs é por aqui, por volta de 355, onde ele pode voltar a retestar, break below, esse wedge continuar subindo, a gente ainda tem uma média móvel de 200 positiva, que é super bullish para o mercado como um todo. O próximo que eu quero mostrar para vocês, esse eu quero chamar a atenção, porque esse também deixa um gráfico bem simplificado, é Small Caps, o Russell 2000, através do IWM, o ETF que acompanha. O Russell 2000, sem dúvida, tem sido o índice. A Small Caps tem apanhado, doído esse ano, comparado com os outros, fez esse huge
Head and Shoulders também gigantesco. Só que agora, o que está acontecendo é o seguinte, a gente tem agora price action formando esse double bottom, esse fundo duplo aqui em 170, que é um suporte super importante. Se a gente consegue, você vê, a gente consegue identificar compradores aparecendo, talvez pode ser um dos melhores trades desse ano, dependendo do que pode acontecer até o final do ano em termos de estrutura técnica. Se o mercado começa a ficar mais boas, eu daria uma super atenção para small caps, para o IWM, porque você tem um risco bastante limitado, apesar que a gente pode ter downside. Se esse suporte for perdido até... Deixa eu botar uma seta aqui, vou até manter essa seta para a gente ver o que vai acontecer. Então, próximo suporte por volta de 167, suporte bastante próximo. Se esse suporte 170 for perdido, mas fiquem de olho no Russell. Claro que se a gente botar aqui as médias móveis, a gente vai estar bastante negativo em relação a... Deixa eu botar meu Anchor View Up. Eu acho que não tinha Anchor View Up aqui, mas no meu Bollinger Band você vê que a gente está chegando perto do fundo do Bollinger Band. O RSI ainda tem um pouco de espaço para cair mais, a gente não está perto de oversold, sobrevendido, onde geralmente, quando você tem, só para você entender, se você nunca viu isso antes, quando você tem o RSI, que mede o strength, a força do movimento, quando ele começa a chegar perto desse ponto mais baixo aqui, ponto de a gente chama de oversold, sobrevendido, geralmente onde você tende a ver algum tipo de spike, exatamente o que aconteceu aqui. A gente não está quite there yet, a gente não está ainda, mas observem porque tem algumas coisas que são importantes você observar. Basicamente, de um jeito bastante simplificado, esse fundo duplo, se mantido, você tem um excelente, na minha opinião, excelente oportunidade de um upside trade. O que isso quer dizer? Deixa eu falar na prática, para vocês entenderem. A gente pode ver um pouco de weakness, a gente pode ver um pouco mais de bearishness, o mercado, o S&P, o Nasdaq caindo um pouquinho mais, e a gente pode ver, o que eu gostaria de ver, um pouco de consolidação no small caps, e talvez a gente pensar num trade mais bullish para o futuro. De novo, 470 é um ponto excelente do seu risk, seu nível de risco abaixo disso, mais bearish até 167, por enquanto pelo menos. Se a gente começa a bounce back, observar as resistências, em cima a primeira resistência sendo por volta de 173,5, que é onde você deve estar olhando. Quero mostrar para vocês aqui alguns trades. Vou mostrar um que a gente fez, vou mostrar até o resultado do trade para vocês verem aqui. E falar um pouquinho dessa estrutura, como é que a gente vê em termos de price action, como é que você consegue identificar. E às vezes você consegue antecipar alguns movimentos do mercado. Esse foi um trade bastante fácil e simples para a gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, talvez comece a ajudar vocês que estão nessa aventura de trade do mercado americano. Olha o que aconteceu. A gente estava olhando a Roblox, é um estoque de qualidade duvidosa, no mínimo, uma empresa relativamente nova, de um jogo para criança. Você mora aqui nos Estados Unidos, talvez no Brasil o pessoal joga Roblox bastante, não sei, meus filhos gostavam, agora já não assistem mais. Mas o que aconteceu? Eu tinha meu Anchor View Up aqui, a gente estava com um RSI bastante positivo, um bom momentum muito forte, mas a gente começou a ver exaustão de compradores no Roblox. A gente começou a ver algumas coisas que caracterizam para a gente que esse estoque estava chegando perto de um momento de exaustão. No gráfico diário a gente consegue ver que ele chegou muito forte na parte superior do Bollinger Band, a banda de Bollinger, essa minha linha azul. Se eu olho no meu gráfico, tempo gráfico menor, a gente identificou um range de trade, um uptrend, só que ele chegou num ponto de exaustão aqui. A gente começou a perceber que já não apareciam mais compradores, começou a deixar esses pequenos wicks aqui, mas já não tinham mais compradores para Roblox nesse faixa de preço por volta de $32. O que a gente fez? A gente short o Roblox, que inclusive agora é um trade que eu estou considerando, a gente já está nele, vocês já viram o resultado do trade aí, acho que 40 e poucos por cento, se eu não me engano. Por enquanto, acho que foi mais do que 40 e poucos por cento, foi isso? 45? E a gente começou a ver agora um bear flag se formando no tempo gráfico menor, isso aqui, uma bandeira, um bear flag, deixando bastante wicks aqui em cima, então quer dizer, esses pavios, essas linhas, então mostra um pouquinho de exaustão de compradores nesses níveis e vendedores aparecendo. Coloque o Roblox aí, se você sabe short o mercado, a gente faz isso com opções, uma boa oportunidade com risk level relativamente baixo, agora principalmente porque a gente tem
não só eu tenho um Anchor View Up que eu tenho marcado desde do top do Roblox, mas a gente tem agora a média móvel de 9 exponencial, servindo como uma resistência aqui, e logo acima a média móvel de 20. Outro que eu quero mostrar para vocês é nada mais, nada menos do que Mr. Google, que está começando a criar uma coisa chamada um divergence, uma divergência de preço, que é uma coisa simples, parece super complicado, mas não é. Onde você começa a ver o price action, ou seja, a variação do preço num período, mesmo que você considerar esse price action aqui embaixo, mas se você considerar até o dia anterior, até quinta-feira, você tem o preço subindo e você tem esse indicador de momento, o RSI, Relative Strength Index, IFR, como você quiser, começando a enfraquecer. Então você começa a ver o trend de Google baixando, diminuindo, ficando um pouquinho mais bearish, onde a gente pode esperar. A gente está testando um suporte agora, por volta de $137, mas a gente tem uma possibilidade de voltar e testar um suporte mais embaixo, por volta de 131, para ver se a gente vai nada mais fazer do que um lower high e continuar subindo. Mas eu acho que é um bom ponto de você estar olhando o Google aqui entre 137, 131,5 e 132, por conta dessa divergência, e a gente pode realmente fazer um pullback, com o RSI começando a ficar um pouco mais negativo. Em termos de médias móveis, a gente está agora exatamente testando a média móvel exponencial de 9, com suporte na média móvel de 20 e também na média móvel de 50, então, ou seja, a gente continua no uptrend no Google, mas um pullback nesses níveis com esse divergence é bem possível. De novo, Google 137 é o suporte de agora, se perdido. A gente pode buscar 131 ou a gente pode rebound aqui, buscar new highs para Google, mas você tendo esses pontos de suporte, resistência já te ajuda a criar seu trading plan. Outro que eu quero dividir com vocês é o XLE. XLE para mim é importante, eu estou de olho nele, eu perdi uma oportunidade, para ser super sincero com vocês, porque eu estava overwhelmed olhando outras coisas, mas basicamente esse aqui é o ETF que acompanha o setor de energia aqui nos Estados Unidos. A gente teve esse double top confirmado com price action embaixo do neckline. Ele voltou para testar, era uma excelente oportunidade de você short, de você entrar short no mercado contra a XLE aqui, e realmente foi exatamente isso que aconteceu. Eu não consegui pegar esse trade, eu cometi 2 erros aqui. Eu não coloquei o alerta, geralmente eu coloco. Eu achei que eu tivesse colocado, geralmente eu não preciso ficar olhando, o TradingView me avisa, eu não fiz isso, eu não apertei o botão corretamente. E o meu segundo erro em relação a isso foi confiar no meu alerta, coisa que eu geralmente não faço. Mesmo quando eu coloco alerta, eu volto para dar um double check. Não fiz nenhum dos dois. Não coloquei o alerta, não voltei para double check, perdi o trade, mas não tem problema, porque a gente está devendo agora, obviamente, que nesse caso, o XLE está diretamente relacionado com o que está acontecendo no Oriente Médio, essa coisa terrível que está acontecendo lá. Eu lamento, e eu não uso, apesar de eu não usar isso para meus trades, eu só simplesmente sigo price action, e tem sido muito mais rentável, muito mais prático, dá uma tranquilidade, uma paz que vocês deveriam experimentar. Fiquem de olho XLE. Se ele conseguir continuar fazendo esse breakout, a gente tem uma resistência aqui por volta de $92, onde a XLE pode não conseguir mais push higher, até porque a gente está começando a ver uma exaustão de compradores em outras empresas que compõem esse ETF de energia, mas, de novo, por causa do que está acontecendo em Israel. Anything could happen, mas é bom de você ficar de olho agora com o RSI positivo. Então, é muito provável que a gente venha buscar essa próxima resistência, pelo menos por enquanto. Anote aí, por volta de $92 a resistência. E se a gente começar a ver um price action um pouco mais negativo, você pode ver que a gente tem aqui essa neckline por volta de $89. E a gente já tem todas essas médias móveis segurando o price action aqui. Se isso começar a mudar, você pode ficar um pouco mais bearish. Eu não ficaria, pelo menos essa semana, por causa do que está acontecendo externamente, mas vale a pena você estar de olho. Mostrar mais dois aqui para vocês, mais um antes de falar o The Big Boy. Esse aqui é a nossa famosa Petrobras. Eu confesso para vocês, apesar de ser brasileiro, eu não faço trade geralmente, nem Petrobras, nem Vale, não são empresas que me interessam bastante aqui no mercado americano. Nada contra, porque você tem tantas outras empresas com mais liquidez, volatilidade melhor, então não são empresas que eu olho regularmente, mas a Petrobras está fazendo esse double top aqui, então está relacionado com o que está acontecendo em termos do setor de energia, petróleo, e o que está acontecendo no Oriente Médio. É bom você ficar de olho, porque a gente tem, mesma coisa, a gente também tem uma divergência no RSI, o momento está começando a ficar um pouco mais fraco, a gente tem price action testando de novo
essa casa de 15,5, 16 dólares com esse double top não confirmado. Obviamente o double top só se confirma depois de uma rejeição, depois que esse neckline é perdido. O neckline da Petrobras é bem aqui embaixo, por volta de 13,50, 13,60, alguma coisa assim. Mas a gente tem bastante gaps para ser preenchidos aqui embaixo. Fique de olho em Petrobras. Eles têm um options chain razoável para quem gosta de trade options. Então, de novo, é um ADR aqui, mas fique de olho em Petrobras. E por último, para a gente terminar o vídeo, drumroll, SLV, o ETF da prata. Teve um monte de gente que tem falado aí por causa de crise, olha para ouro, olha para commodities. Eu vou confessar uma coisa para vocês, pessoal, eu não olho para absolutamente nada disso. Eu não olho situação externa financeira em relação a trade, pelo menos, não estou nem um pouco preocupado, eu só olho price action, e por só olhar price action, a gente tem feito no SLV trade como esse que vocês estão vendo na tela de vocês agora. Então, deixa eu dividir com vocês uma oportunidade que você tem em SLV e você pode continuar tendo essa oportunidade no decorrer desse ano. O que está acontecendo é o seguinte, a gente tem trade SLV basicamente long, ou seja, para cima, porque você também pode fazer com estoque, se você não é versado em opções, você pode fazer com estoque. Nesse ponto de suporte crucial por volta de 20 dólares e 50 centavos. Ou seja, a gente entrou long e eu perdi a última entrada long. A gente tinha entrado long aqui, a gente entrou no SLV long algumas vezes esse ano. Eu, para ser sincero, eu perdi a conta. E fiquei com preguiça de voltar para ver tudo que a gente fez, mas a gente fez várias vezes. O que aconteceu? Quando a gente print esse huge engulfing candle, eu não quis entrar, obviamente que eu não ia entrar aqui, eu esperei, falei pessoal, não está na hora de entrar no SLV, vamos ver encontrar um fundo. Não vale a pena você pegar o que a gente chama de um falling knife. Ele veio, testou aqui embaixo, a gente tem um gap para ser preenchido aqui, em 19 e 20, começou a rebound, a gente pegou ele long aqui. Por que eu fiz isso aqui? Porque era um risk level muito baixo. Era um demand zone, onde a SLV já tinha bounce, quando chegou um pouco mais embaixo, por volta de 18,5, a gente estava com um risco muito pequeno para um upside muito grande. Foi exatamente o que a gente fez. A gente está vendo esse trade que vocês estão vendo. Vou botar na tela aqui o mais recente. Onde é possível, é provável que a SLV tenha um upside, continue subindo, climbing, high. A gente já deixou a média móvel nova exponencial aqui, a gente está começando a ver um RSI positivo, cruzou o meio de 50 dólares. A gente já tem um PPO aqui revertendo para cima, então a gente tem um monte de estrutura bastante boas no SLV e com risk level. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Se você olha para o SLV aqui agora, por volta de 20,50, sentado na média móvel de 20, você tem um risk level com gap aqui embaixo. Se você for comprar o estoque, você tem um risk level muito bem determinado, que é tudo que você precisa para ter sucesso em trade. Entender risco e ser humilde o suficiente para aceitar que de vez em quando o negócio dá errado. Se você tiver essas duas características, ou seja, no estoque, você está arriscando, se você botar o seu risk level por volta de 20 dólares, ou um pouquinho mais abaixo, por volta de 2,5% para um upside por volta de 9%. It's a no-brainer para quem é versado nisso. Fiquem de olho, de novo, SLV. O ETF da prata com RSI positivo, rebounding desse support level. Chuchu, beleza. Ninguém fala mais isso, chuchu, beleza. Quem fala isso? Só os velhos com quem eu andava. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Considere também subscribe para o nosso canal. Sempre tem informação aqui useful sobre trade. Essa semana eu venho com mais vídeos sobre outras coisas, sobre macro, outras coisas que eu gosto de falar. Hoje é só sobre price action. Price action is life. Make you money, porque o mercado funciona baseado em padrões técnicos. Aceite você ou não. Aceita melhor. Aceita que dói menos. Bom descanso para vocês. Bom domingo. Vejo vocês no próximo.